Olá, você já deve ter ouvido essa frase, é preciso respeitar a diferença. Ela é muito repetida, é quase um mantra nos nossos dias. Mas afinal, o que ela significa em termos teóricos, conceituais? E de qual diferença nós estamos falando? Nós em relação a um outro diferente, estranho, distante, o aborígene lá na Austrália, ou alguém que pode estar do nosso lado, na nossa vida, no nosso cotidiano? Para conversar sobre esse tema, que por sua vez está inserido no chamado pensamento da diferença, nós convidamos o professor Reinaldo Marques, professor da Faculdade de Letras da UFMG há mais de 20 anos, não é, Reinaldo? Isso aí, 20 anos de UFMG. Isso, e eu te agradeço muito você estar aqui com a gente hoje. O prazer é meu de estar aqui. Tem gente que não gosta de entrevista. Freud mesmo nunca deu nenhuma. E tem outros, como Susan Sontag, que gostam muito. Elas são pessoas que acham que o pensamento é elaborado durante, às vezes, um processo. Você gosta. Eu gosto da entrevista e acredito muito que a entrevista permite, sim, elaborar o pensamento, né? E o conhecimento, ele é, para mim, sempre uma construção intersubjetiva, né? Partilhada, Partilhada, né? Acredito muito nisso. Pois é. Então, vamos lá, né? Vamos continuar a nossa conversa. Reinaldo, eu sempre acho interessante voltar ao mundo da infância, as origens, não que as origens estejam lá congeladas, mas muito do que nós fazemos na vida adulta, às vezes grandes escolhas seríssimas, até teóricas, a origem está lá, né? E as suas origens? Primeiro que, de fato, as nossas escolhas teóricas, elas têm uma relação com a biografia. Né? Então, o que a gente vai estudar, muitas vezes, está relacionado à biografia e à infância. Só para lembrar que o Freud toma um verso do Wordsworth que diz a criança é o pai do homem. Então, eu nasci na Zona da Mata, numa cidadezinha, Amparo do Serra, que fica entre Ponte Nova e Viçosa. Nasci na fazenda dos meus avós maternos e fui criado. A minha primeira infância, até os 7, 8 anos, foi na fazenda, ouvindo muitas histórias e causos em torno do fogão de lenha, né? E isso, acho que foi uma coisa que me marcou muito, o gosto pela narrativa, pela história, né? Vem um pouco desse ambiente da infância. E depois você estudou em colégio interno? Depois minha família mudou-se da fazenda, foi para a cidade e eu estive 3 anos no colégio interno, né, e fiz os estudos secundários no colégio interno em Santa Bárbara. Foi uma experiência boa? Olha, eu avalio, procuro avaliar de uma forma mais equilibrada essa experiência. Tem aspectos assim, que isso não foi tão legal, né, certo controle, certa vigilância que havia. Mas, por exemplo, o seminário me deu uma coisa interessante, a disciplina para o estudo. Que é fundamental, Que é não é? fundamental. Eu acho que você nem estaria aqui hoje se você não tivesse tido essa disciplina. Muita disciplina. Porque a universidade exige muito, não é? Muita disciplina. Reinaldo, a gente sabe que, né, tem não sei se é uma expressão, fica o que significa. E eu já te vi contando o caso que significou a questão do cheiro da Dama da Noite. Como é que é mesmo esse caso? É um caso interessante, e para ficar aí dentro desse saber narrativo, porque minha primeira relação com a questão da morte, eu devia ter uns 8 anos, já morava numa cidadezinha, e eu tinha 2 amiguinhos, né, aqueles quintais do interior, e que a gente passava de um quintal para o outro e brincava com esses 2 amiguinhos, eu e meu irmão. E um desses meninos, eles foram passear e comeram cogumelo, e comeram cogumelo envenenado. E ele morreu, um desses coleguinhas morreu. E à noite, mamãe nos preparou e nos levou para o velório, que era na casa do lado. A morte ainda não estava reduzida a esses espaços ascéticos desses cemitérios contemporâneos, né? Era uma experiência mais concreta na vida da gente. Então foi meu primeiro contato. E quando eu entrei na sala, o caixãozinho do meu amigo lá,
a primeira coisa que eu senti foi o cheiro da dama da noite. Eles tinham colocado a dama da noite em torno do caixão e esse cheiro me impregnou de tal forma a minha memória olfativa, né, que hoje, quando eu sinto o cheiro da dama da noite, eu logo me lembro da morte. Então, subconscientemente, a dama da noite está associada na minha experiência a questão da morte. Eu falo muito para os alunos que, quando a gente estuda metáfora na literatura, tem uma metáfora mais lógica e uma metáfora que é psicológica. Esse da Dama da Noite é uma experiência de uma metáfora psicológica, né? Porque está ligada a uma experiência minha e a associação que eu faço Dama da Noite com morte. É estranho, né? Porque no momento mesmo da experiência, a gente não sabe que aquele momento vai ficar. Só mais tarde, não é? E é interessante porque nós pensamos o passado como alguma coisa que ficou, acabou, mas nunca é assim. O passado é uma virtualidade pronta a irromper no presente, né? Nós estamos aqui no presente e as camadas do nosso passado estão aqui. Tem um passado mais indefinido, mais geral, e dentro desse passado a gente percebe determinados fatos mais concretos, né, que vão estar ligados a essas experiências, ou experiências muitas vezes de caráter inconsciente, né? Elas vêm na memória involuntária, né, e assaltam o nosso presente, né, e nos levam a perceber outras dimensões do nosso presente. Então, é muito interessante como que o passado ele não passou. Ele não passou e ele intervém no presente, ele é uma virtualidade e como o presente também interfere na maneira de como nós percebemos o passado. A gente sempre percebe o passado a partir de um aqui e o agora, né? Esse momento aqui que nos faz escolher o que vai retornar. Mas isso que retorna como um resto, um rastro, sempre também marca o nosso presente. Lembra virtualidades. Eu sonhei ser artista, diretor de cinema e acabei professor. Mas a possibilidade de ser diretor de cinema, artista, ela continua como uma potência, né? Como uma virtualidade. Quem sabe, aposentando, a gente vira cineasta ou outra coisa, né? Outra coisa. Agora, Reinaldo, tem um caso também que eu conheço muito bem, eu já escutei até no teatro, porque teve um grupo de dança que se apropriou dele. Quando você já, vamos chamar assim, um jovem revolucionário, talvez, ou pelo menos com pensamentos revolucionários de esquerda, você vai ao Vale do Jequitinhonha e tem um encontro com uma artesã, a Zefa. Você estava em busca de algo original, preservado. Como é que foi esse encontro com a Zefa? Pois então, o encontro com a Zefa, Miriam, foi uma das grandes lições teóricas que eu tive na minha vida. Foi uma lição dada por uma artesã, não foi um PhD de Harvard, um artesã. Porque eu, quando terminei o mestrado, e fui fazer uma pesquisa de literatura popular no Vale do Jequitinhonha, né? E com uma colega, trabalhava na PUC essa época, a professora Vera Felício, que é de Diamantina, e nós fomos fazer essa pesquisa. Eu tive contato com os contadores de causos do Vale do Jequitinhonha. Então, quando a gente foi para Araçuaí para encontrar com a Zefa, a Lira, né, artesãs lá do Vale, eu fui com uma teoria muito romântica de cultura popular, de chegar lá no Vale, num mergulho no Brasil profundo, encontrar uma cultura popular brasileira genuína, pura, cristalina, como um cristal precioso, brilhante. E muito bem, quando cheguei, depois de uma viagem de 13 horas, 5 horas de Diamantina em asfalto, mais 8 horas numa estradinha de terra, chegamos lá, russos de poeira. E quando a Lira nos levou à casa da Zefa, uma casa na periferia de Araçuaí, que eu entrei na sala ateliê da Zefa, uma sala, estava lá uma escultura que ela estava fazendo, que eu olhei para as 4 paredes da casa, todas as 4 paredes tomadas, cobertas de páginas e capas de revista da cultura de massa. Eu me lembro de Veja, Isto É, Realidade, Manchete. E quando eu olhei para as 4 paredes... Michael Jackson. Eu vi uma imagem do Saci Pererê
E do lado dele, dessa imagem do Saci Pererê, Michael Jackson e Madonna. Parecia que eles estavam num papo animadíssimo. E aí eu olhei, assim, imagens de políticos, de desportistas, né, do mundo pop. Aí eu olhei para a Zefa, assim, com uma cara de espanto, essa voz, assim, mole, e falei, ô Zefa, mas por que isso? Ela virou para mim com um sorriso aberto. Ah, seu moço, é para eu me inspirar. Que decepção, né, Reinaldo? Fiquei mudo por muito tempo, porque ela estava me mostrando ali, sem construir teorias sofisticadas, simplesmente mostrando no fazer artístico dela como as culturas andam misturadas, né? A pureza das culturas, isso só existe na cabeça da gente teórica, porque na prática as culturas são muito híbridas, misturadas. Uma certa ingenuidade nossa, né? Nossa, nas nossas teorias. Né? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos daqui a pouco, e o Reinaldo vai contar a reflexão que ele fez 30 anos depois desse encontro com a artesã do Vale, a Zefa. Até daqui a pouco.